São 9 da manhã, mais 25 minutinhos, meus queridos. Você está ouvindo a programação do programa Vencendo com Cristo. E, meus amados irmãos, eu já quero convidar você a partir de agora, acompanhar conosco a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração nesta manhã. E como já disse, uma manhã muito especial, porque em virtude de tantas circunstâncias, eu me encontro com o meu coração muito grato a Deus. Eu tenho observado, visto, percebido o tanto que o Senhor tem feito por mim, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha igreja, dentro do meu, digamos assim, redil social, familiar, enfim, profissional também. Então, Deus tem feito maravilhas. Estou deveras agradecido ao Senhor. Creio que é o sentimento de muitos nesta manhã. Portanto, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você puder, onde você estiver na sua casa. Abra sua Bíblia no Salmo 126. Nós estaremos fazendo a leitura deste Salmo, que são apenas 6 versículos, e estaremos fazendo uma reflexão em cima dele. Eu creio que Deus haverá de fazer algo maravilhoso nos nossos corações no dia de hoje, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, Salmo 126: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus molhos ou os seus feixes. É assim que diz a palavra do Senhor. Então, queridos, o que é que nós podemos aprender com este salmo? Deus, ele tem feito grandes coisas em nosso meio, isso aí é certo. E devemos aprender a enxergar de um modo muito especial isso. Quantas pessoas, não percebem o tanto que Deus tem trabalhado? Nós temos visto aqui o salmista relatando aquilo que o Senhor fez na sua vida, na vida do povo. E ele estava não apenas relembrando, mas sendo grato, sendo agradecido. Nós muitas das vezes não somos agradecidos. Quantas vezes estamos a resmungar, a murmurar, a cobrar de Deus coisas que ele ainda não fez, e não levando em consideração alguma o tanto que ele já tem feito. Quantas vidas, meus amados irmãos, têm sido alcançadas? Quantos testemunhos de transformação, de restauração, de casamentos, de famílias inteiras que foram alcançadas, que estavam, podemos até dizer assim, na lata do lixo, famílias inteiras destruídas, e Deus tem restaurado. Quantas situações assim nós temos visto dentro das nossas igrejas, principalmente. Apesar das situações que são naturais e inevitáveis, que são inerentes à luta da vida, apesar de tudo isso, tudo mostra que Deus, ele tem sido maravilhoso para conosco. Por isso, queridos, nós somos muito alegres e agradecidos. Por isso que eu estou nesta manhã com essa sensação de gratidão a Deus. Não obstante as adversidades que surgem, que a gente poderia dizer assim: Senhor, se não tivesse isso, melhorava muito a nossa vida. Talvez não. Talvez sem as adversidades a gente não desse tanta importância à vida, não desse tanta importância ao adorar a Deus, ao buscar a Deus. Sabe, talvez a gente orasse menos se não tivéssemos as adversidades. Talvez a gente nem quisesse Deus. Sabe-se lá se a gente não está sendo, digamos, um crente em Deus ou um servo de Deus, talvez exatamente por causa das adversidades. Então muitas pessoas às vezes querem não sofrer as adversidades, mas talvez não sofrendo as adversidades a gente talvez se afastasse até de Deus.
Nós precisamos, na verdade, ler este salmo e fazer algumas perguntas. O Salmo 126, ele é revelador, não apenas da nossa situação, mas revelador do agir de Deus. Uma coisa que eu preciso perguntar, e você também nesta manhã, é o seguinte: o que Deus já fez na nossa vida? O que tem Ele feito que tem feito você estar alegre e agradecido? Deus tem feito alguma coisa na tua vida que lhe deixou alegre, que lhe deixou agradecido? É uma pergunta que precisamos fazer nesta manhã. Pelo que exatamente você poderia dizer: sim, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso estou alegre. Você poderia contar um testemunho nesta manhã? Você poderia dizer: Deus fez isto na minha vida. Estou agradecido, estou alegre pelo que Deus tem feito. Você poderia dar um testemunho agora do que Deus fez na sua vida? Deus realmente ele tem feito muitas coisas lindas na vida de muita gente. Mas como o Salmo fala também de restauração, a verdade é que ainda há e sempre haverá muito mais a ser feito. A gente não tem uma sensação de felicidade e de alegria permanente. Não é porque a gente não veja, na verdade, Deus fazendo coisas. É porque existe um universo de coisas ao nosso redor, queridos, que precisa ainda da intervenção de Deus. Por isso que a igreja está aqui, de portas abertas, esperando você. Para, nessa busca de Deus, nós também sermos alcançados pela restauração que Deus promove. Porque Deus precisa promover restauração na vida de muita gente. Tem muitas pessoas que precisam de restauração no seu ambiente profissional. Muitas pessoas que precisam de restauração no seu ambiente familiar, no relacionamento pai e filhos. No relacionamento, digamos assim, pais e filhos, né? No relacionamento, digamos assim, matrimonial. Muitas pessoas precisam de restauração, digamos, no ponto de vista da sua própria relação dentro da igreja, do ministério, no âmbito, digamos assim, do reino de Deus. Tem muitos ministérios deslocados, trincados, rachados, precisando de restauração. Enfim, queridos, quantas pessoas talvez nos escutam nesta manhã e estão precisando de restauração? Restauração da saúde do corpo, saúde mental, saúde espiritual. Quantas pessoas enfermas. Mas, na verdade, este salmo fala de obras que Deus realiza. E Deus, ele quando faz uma obra, ele faz uma obra completa. Ainda não estamos sendo, digamos assim, tudo que nós deveríamos ser. Tenho certeza que você, quando olha para si, você vê alguma coisa que precisava ser mudado, que precisa ser mudado. Você olha para você e sente que está faltando alguma coisa. Você sente que está faltando, quem sabe, mais poder espiritual na tua vida. Está faltando mais unção do Espírito Santo. Quantas vezes eu olho para mim e vejo isso e digo: Senhor, dá-me mais unção, dá-me mais poder, dá-me mais caráter. Ou seja, melhora mais o meu caráter, melhora mais, Senhor, a minha vida, o meu comportamento, a minha personalidade. Quantas vezes precisamos ser restaurados, né? Quantas pessoas às vezes se julgam prontas? Quantas pessoas às vezes se colocam numa posição de modelo para as demais? E algumas até por orgulho, por soberba, se colocam em posição de superioridade. Ninguém é igual a mim, eu sou melhor do que todos. Olham para as pessoas, se relacionam como se fossem melhores e maiores. Mas tem muita gente, meus queridos, talvez muitas das pessoas que me escutam nesta manhã, que precisam de libertação em muitas áreas de sua vida. Este salmo, ele fala de restauração. E fala de restauração porque há um Deus que pode restaurar. Incrível pensarmos assim, porque às vezes estamos querendo fazer uma restauração na nossa casa, uma coisa simples, restaurar um sofá, por exemplo, e não temos condição de fazê-lo. E quantas pessoas às vezes pegam o sofá e jogam no meio da rua, né, para que o carro do lixo leve, e aí compra
muitas das vezes assumindo uma dívida, compra um novo, porque não tem condição de restaurar aquele. Estamos querendo que Deus restaure muitas áreas de nossa vida, mas crendo que Ele pode fazer isso. E como é que vem essa crença? De onde vem essa crença? Vem olhando para a palavra de Deus. Aqui que o salmista estava falando, logo o versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. É interessante pensarmos assim, Davi estava contando ou fazendo uma retrospectiva daquilo que Deus fez. Deus de fato restaurou a sorte de Sião. Isso estava deixando o coração de Davi alegre pela possibilidade de que Deus poderia também fazer alguma coisa na vida dele, na vida de tantas pessoas que no futuro iriam se espelhar neste salmo. O que é que você acha que Deus pode fazer por você? Será que você perdeu o amor por você mesmo? Será que você não está nessa manhã com tanta fome de Deus como você tinha no tempo da sua conversão? Quantas pessoas ainda continuam apaixonadas por Jesus? Quantas pessoas continuam com sede de buscar a Deus? Quantas pessoas estão apaixonadas pelas almas perdidas? Quantas pessoas estão preocupadas com isso nesta manhã? Eu conversava com um amigo meu ontem à noite e ele falando para mim da preocupação que ele tem com as almas. E quantas pessoas estão muito mais preocupadas com bandeira denominacional. Esse meu amigo talvez esteja escutando a programação nesta manhã. E eu, como ele, nós temos uma grande preocupação com as almas perdidas. Eu não me preocupo apenas com as ovelhas que já temos convictas, cada uma de sua salvação. Estas já estão seladas, aguardando o dia da redenção. Mas quantas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho? Precisamos restaurar a nossa mente, queridos. Precisamos, nesse início de ano, sofrermos uma restauração pessoal. O Salmo 126, ele fala-nos exatamente de restauração de um povo que era escravo. Quem sabe não estou a falar nesta manhã para escravos. Pessoas que estão escravizadas pelo pecado, escravizadas pelos seus vícios, que lhes dominam. Você que é escrava de qualquer coisa que... Se você faz qualquer coisa que você diga, eu não queria fazer isso. E por que faz? Sabe por que você faz? Porque você ainda continua agindo, se comportando como um escravo. Então um escravo precisa de libertação. A condição de escravo é uma condição muito degradante, muito humilhante. O Deus que restaurou a sorte de Sião, Ele pode restaurar a tua vida nesta manhã. Nós podemos ver nos versículos que vão do 1 ao 3, uma referência ao passado, daquilo que Deus tem feito. Também nós temos uma história de salvação a contar. Nós precisamos entender um passado de glória e agradecer. Nós temos que olhar para o passado e ver como Deus já agiu em nossa vida. Os versículos de 1 a 3 nesse salmo, eles nos levam a analisar aquilo que Deus tem feito. Quantas vezes você tem feito isso ao acordar pela manhã? Você tem observado, você tem sido grato pelo ano de 2015 que você viveu? Pelas bênçãos que o Senhor tem realizado na tua vida? Ou você ainda continua churumingando, murmurando pelo ano ruim que você teve? Quantas pessoas estão hoje dizendo, 2015 para mim foi um fracasso, foi um inferno? Eu quero dizer para você, meu querido, que você não tem comunhão com Deus, você não tem experiências com Deus, você não saberia fazer como Davi aqui, olhar para trás e contabilizar as bênçãos do Senhor. Por isso que você precisa nesta manhã desta palavra. Você precisa olhar para este salmo e ver o presente, como está aqui no versículo 4. Nós temos um desafio presente a enfrentar, um presente de crise, áreas de nossa vida que ainda estão secas e precisam ser cheias da bênção e da vida de Deus. Quantas pessoas que estão alegres, maravilhadas pelo verde que Deus tem pintado a nossa região, mas não olham para os seus corações que estão secos. Corações secos. Sem, sentir as bênçãos de Deus caindo nele.
corações afastados de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida, o fato de nós estarmos com o sertão todo verdinho, isso é uma prova de que Deus olhou para São Mamede, para a nossa região, com um olhar especial. Se tem pessoas com corações secos nesta manhã, eu quero crer, irmãos, que não é por culpa de Deus. Assim como Deus pode alterar e modificar a natureza que está à nossa volta, Ele poderia fazer isso no teu coração também. Sabe, tem pessoas nesta manhã, pessoas que estão me ouvindo com o coração seco. Sabe o que é prova de um coração seco? Pessoas que não conseguem perdoar. Marido que não perdoa esposa, esposa que não perdoa marido, filho que não perdoa pai, pais que não perdoam seus filhos. Amizades que foram desmanchadas por falta de perdão. Isto é prova de um coração seco. A chuva molhou a terra, pintou-la de verde, mas tem corações secos, apodrecidos, que não foram molhados pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Porventura, existem pessoas até dentro das igrejas, louvando a Deus, cantando, mas que não conseguem perdoar o seu próximo, não perdoam. Quantas pessoas dizem, tudo menos isso, porque fulano eu não perdoo, nem nesta vida e nem na outra vida. Eu morro, mas não perdoo. Eu vou para o inferno, mas não perdoo. Tem pessoas que abrem a boca, por mais incrível, né, por mais horroroso que seja, mas tem pessoas que, sabe, publicam uma vergonha dessa, dizer que não tem a capacidade de perdoar o seu próximo. Mas muitas, quem sabe, abrem a boca depois para louvar a Deus, agradecer a Deus. Queridos, o salmista, ele olha para trás e vê o processo de restauração que Deus tem feito, mas ele vê também a sua vida presente. Ele diz, Senhor, continua fazendo, continua restaurando. Ele diz no versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Restaura, ou seja, assim como o Senhor fez, faz hoje. Assim como o Senhor fez no passado, ó Deus, faz hoje. Tem muitas pessoas que pensam que já estão prontas, mas a cada dia existem coisas que precisam ser restauradas em nossas vidas. Olhando para este salmo, olhando para os versículos 5 e 6, nós olhamos para o futuro. Temos um investimento futuro a fazer. Temos que semear o que vamos colher. Crendo que há uma promessa que Deus nos faz, de que colheremos o que semeamos. Quantas pessoas não sabem disso? Aquilo que você plantar, você vai colher. E quantas pessoas querem receber o melhor de Deus, mas não semeiam o melhor? E aí, como colher o melhor se você não semeia o melhor? Quantas pessoas que, semeando o ódio, como é que podem colher o perdão? Se você quer ser perdoado, se você quer colher perdão, você tem que plantar perdão. Você não pode plantar ódio, rancor, amargura, murmuração e colher bênçãos. São antagônicos entre si, são sementes de frutos diferentes. Quando nós olhamos para o futuro, os versículos 5 e 6, o salmista ele percebe o seguinte, que os que com lágrimas semeiam, eles com júbilo ceifarão. Com lágrimas semeiam. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesta manhã, eu não sei, na verdade, como é que você tem vivido. Mas eu creio num evangelho de lágrimas. Lágrimas não são apenas aquelas lágrimas que nós choramos quando estamos no púlpito e todo mundo olha e vê e diz, como fulano é sentimental, como fulano é coração mole. Essas lágrimas muitas das vezes são até fruto de hipocrisia. Pessoas que guardam suas lágrimas para chorar diante de câmeras, diante dos olhares de homens, para serem compadecidos. Pessoas que querem chorar e gritam para serem ouvidos, para todo mundo saber que está chorando. Mas o choro que Deus escuta é aquele choro no silêncio, é aquele choro no secreto, é aquele choro onde ninguém percebe, ninguém imagina que aquela pessoa
né, que aparentemente é tão forte, mas quando chega na presença de Deus, se desmancha. Quando chega na presença de Deus, se derrama. Quando chega na presença de Deus, se coloca no tamanho que ele é, porque entende o seu tamanho. É o bichinho de Jacó. É aquele micro-organismo dentro do reino de Deus. Esse choro é ouvido. Essas lágrimas nesse processo de semeadura são muito importantes para Deus. E quantas pessoas estão, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta manhã, sabe, semeando com lágrimas. Porque tem muita gente por aí dizendo que está semeando a palavra de Deus, mas que na verdade é uma zorra total. É uma praça é nossa. É riso. É festa. É celebração. Mas a palavra de Deus diz e nos faz olhar aqui para o futuro. Aqueles que com lágrimas semeiam. Aqueles que sofrem as agruras da pregação do Evangelho. Porque para cada profeta que professa aquilo que Deus revela, existe uma espada, uma guilhotina, uma corda, existe alguma coisa já preparada para cortar o seu pescoço. É com lágrimas. O Evangelho genuíno, ele promove isso: dor, cruz, peso, responsabilidade, agruras. Cada um que quiser saber quanto vale servir a Deus, que entre na causa do Evangelho. E ele vai saber o quanto importa sofrer para pregar este Evangelho do Senhor Jesus. No entanto, aqueles que semeiam a palavra de Deus com lágrimas, e eu digo para você, você não desprende lágrimas do seu rosto, lágrimas apenas de riso. Muitas das vezes tem pessoas chorando de tanto rir. Tem pessoas que riem tanto que choram. Não é esse tipo de lágrima que nós estamos falando. Lágrimas, como o salmista dizia, pelo fato de serem povo de Deus, de terem que viver debaixo das ordens de Deus, de viver diferenciado de todos os povos, de viverem uma vida em cumprimento de palavras que só Deus compreendia, que muitas das vezes eles obedeciam, mas nem entendiam o porquê, muitas das vezes. Esse tipo de vida nos leva muitas das vezes a chorar na presença de Deus. No entanto, olhando para isso, nós percebemos que é maravilhoso, porque a colheita será alegre. O texto deixa claro que quem semeia assim terá colheitas alegres. Eles virão amanhã, serão vistos, serão notados com molhos, com feixes em suas mãos, e aquele semblante de alegria. Será natural sorrir pelo sentimento de realização do feito, não um feito qualquer, mas o feito do Senhor, a obra do Senhor. O Evangelho, ele pregado genuinamente, ele vivido genuinamente, ele é implacável. Ele cumpre o propósito no qual ele é enviado. O Evangelho genuíno, ele promove tudo isso. Queridos, o Evangelho não é apenas uma história. O Evangelho é uma realidade para hoje. Nós não vivemos no passado, nós não estamos lá, nós não saberíamos relatar e nem saber exatamente reproduzir aqui os sentimentos que Davi estava sentindo no momento que ele compõe este salmo. Mas o nosso Deus, com certeza, ele fez, ele faz e fará maravilhas na tua vida, meu irmão. Fará maravilhas na vida daquele que crê. Deus não é um Deus do passado. Eu e você não vivemos no passado. Nós estamos no hoje. Mas o nosso Deus não está preso no passado. O nosso Deus é o Deus de ontem. Ele é o Deus de hoje. E Ele é o Deus de eternamente. Aquilo que Deus fez na vida de Sião, o salmista está dizendo: Deus, assim como o Senhor fez lá naquela época, faz hoje também.
e ele olhava para o futuro. É nessa perspectiva que nós temos que crer em Deus, querido. Olhando para trás, olhando para as histórias dos homens e mulheres de Deus que tiveram as experiências de vida com Deus no passado. Isso deve ser motivador para você hoje. Isso deve alimentar a tua fé. A intervenção de Deus, ela é para hoje. Se Deus ele restaurou a sorte de Israel, Ele pode restaurar a tua sorte hoje. Ele pode restaurar a tua vida hoje também. Se teu casamento está um caos, o Deus que restaurou a sorte de Israel pode restaurar a sorte do teu casamento também. Você que está desempregado, você que tem colocado currículos em todo lugar, creia, Deus vai restaurar a tua sorte. Assim como as torrentes de Negueb, Deus vai restaurar a tua sorte nesta manhã, louvado seja o Senhor. Eu não sei qual é a providência que você espera de Deus na tua vida, mas creia, o Deus do passado é o mesmo Deus do presente, é o mesmo Deus de amanhã. Precisamos aprender algumas coisas aqui. O povo ele tinha perdido a liberdade, a pátria, o templo, a família. O povo naquela época tinha perdido inclusive o privilégio do culto, das festas. Eles passaram por fome, por espada, por vergonha, por escravidão, mas foram arrancados do lar. Eles foram levados para as margens do rio da Babilônia. Os seus vínculos foram quebrados. Perderam seus bens, perderam suas famílias. Estavam onde não gostariam de estar. Além disso, eu podia até dizer que eles foram tomados pelo desânimo. Quantas vezes nós também não somos tomados pelo desânimo? O sentimento de perda. Quantos irmãos estão desmotivados para iniciar esse ano? Cadê o fervor de muitos crentes que nós conhecemos? Desmotivação. Nós nos assentávamos e chorávamos, assim dizia Davi. Nós ficávamos sentados chorando e dizendo: Senhor, o que será de nós? Muitos hoje também estão tomados por esse mesmo desânimo, sem vontade até de chorar e de lamentar. O povo de Israel não contava mais, nem sonhavam, eles nem cantavam, eles não reagiam mais diante da crise. Quantos ali achavam, inclusive, que aquela seria a vida para o resto de suas vidas? Quantas pessoas estão vivendo uma vida hoje, talvez até se sentindo fracassados e acham que vai ser uma vida de fracasso? Não, meu querido. Isto é uma fase. Deus virá com o seu poder e vai agir. Ele vai restaurar a tua sorte. Você crê nisso? Essa palavra é para você. Deus vai restaurar a tua sorte. Muitos ficaram relembrando para o passado, olhando. Muitos estavam amargos com o presente que estavam vivenciando naquele tempo. Alguns tinham até pendurado as harpas. Quantos irmãos hoje estão pendurando as harpas também? Quantos irmãos que tem a sua harpinha cristã, o seu cantor cristão, nunca mais pegou para cantar? Quantos irmãos que não são mais surpreendidos cantando? Lavando roupa, antigamente lavavam roupa cantando, era uma maravilha, parecia um rouxinol de bananeira cantando. Hoje em dia é um silêncio. Mas Deus interviu na vida daquele povo naquele tempo. E isso produziu uma alegria enorme, você pode ver no versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, e a sua boca vai se encher de riso no dia que Ele restaurar a tua sorte, meu irmão. Hoje você está vivendo um drama, mas amanhã a tua boca vai se encher de riso também, em nome de Jesus. No versículo 2, todos viram que grandes coisas foram feitas na vida daquelas pessoas. Muitas pessoas vão olhar para você, meu irmão, minha irmã, e vão dizer assim: eita, Deus fez coisa grande na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Muitos dirão isto. Se Deus ele não mudou, Ele também não mudará. Então nós podemos crer que Ele vai agir também. E vai agir, meus amados, além das nossas expectativas.
Vai ser como um sonho, assim como o salmista dizia, como se fosse um sonho. Deus vai fazer coisas grandes para nós. Ele vai trazer restauração. Ele vai produzir em nós a alegria. E muita gente vai dar testemunho. Eu quero que você acredite também numa coisa, nós estamos quase terminando. Os lugares secos que hoje existem, eles podem amanhã ser fontes abundantes de vida. Nós falamos que Deus já está pintando o nosso sertão, a paisagem já está totalmente mudada, transformada, mas existem ainda corações secos, existem corações que estão cinzentos, corações que estão em pedra e terra seca, mas isso pode ser mudado, sabe por quê? Porque Deus restaurou a sorte de Sião e Ele pode restaurar também a tua sorte. Deus pode transformar, como transformou a nossa região, do cinza para o verde. Deus pode transformar a tua vida, meu irmão. Tudo isso pode mudar, num abrir e fechar de olhos. Eu estou feliz, o açude lá no nosso sítio, nós saímos de férias 20 dias, estava seco, nós caminhávamos dentro. Meu querido amigo lá, Zé Bento, meu vizinho, trabalhou lá dentro limpando o mato, dentro, com o pé seco, com a enxada trabalhando. Uma chuva numa noite, começou 4 horas da tarde, quando foi no outro dia amanheceu, o açude cheio, transbordando. É assim que Deus faz. Eu creio num Deus que muda quadro, que muda, que restaura. Eu creio num Deus imutável. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele é o mesmo amanhã também. Queridos, nós estamos quase terminando, mas nós precisamos concluir a nossa mensagem. E eu quero dizer para você nesta manhã, toda obra de restauração, ela é uma ação soberana de Deus. É Deus quem faz. O homem não pode restaurar a si mesmo. Ele é também uma ação fervorosa daquele que crê. Porque é impossível que você sofra um processo de restauração se você não tem fé em Deus. Quantas pessoas que acreditam que Deus não faz porque não quer ou faz porque não pode? Quantas pessoas são ateias porque dizem Deus não existe? Sabe qual é a teoria do ateu? Se ele existisse, ele não deixava tanta coisa acontecer. Mas na verdade tem muitas coisas que Deus não intervém porque as pessoas não solicitam o seu agir, a sua presença. Deus não dá espaço. Aliás, pessoas não dão espaço para que Deus venha e trabalhe. Deus não é invocado. Ele disse, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus precisa ser chamado a intervir na sua causa. Quantas pessoas que estão no fracasso, com a cara no pó, sabe, mas não invocam a salvação de Deus. Não invocam a intervenção de Deus. Quando a igreja orou, o Espírito Santo ele foi derramado com certeza. Elias subiu ao monte e a chuva caiu. O Neguebe é o maior deserto da Judéia. O deserto ele fica 11 meses seco, mas no mês das chuvas as águas correm das montanhas e formam correntes de águas que abrem as areias do deserto e fertilizam aquela terra de forma impressionante. 11 meses seco. Num mês, Deus muda a situação do Neguebe. Enche, que se uma pessoa chegar ali e olhar no período da cheia, ele não vai acreditar que aquilo fica seco, que aquelas águas vão acabar. Onde tem água, toda a terra é boa. Deus pode fazer os rios do Espírito brotarem no deserto da nossa vida e fazer de qualquer pessoa uma nova história, tornando-se ele uma pessoa feliz e frutífera. Você pode ser, meu querido, uma pessoa feliz, uma pessoa frutífera. Basta que você apenas creia. Solicite a intervenção de Deus na tua vida. Deus vai transformar o deserto do teu coração como as torrentes do Neguebe. Deus vai fazer a água jorrar abundantemente. Tua vida vai ser restaurada. Teu ministério vai ser restaurado. Tua família vai ser restaurada. A tua saúde vai ser restaurada. A tua situação profissional, espiritual vai ser restaurada. Mas você crê? Se você crê, clame ao Senhor. Convida Ele para trabalhar na tua vida. Eu creio.
Peço todo dia que Ele intervenha na minha vida, nas minhas causas. E eu todo dia estou podendo testemunhar daquilo que Deus tem feito. Queridos, a hora não nos permite mais avançar. Temos que ser éticos e encerrar no horário. Portanto, eu quero agradecer a você pela sua audiência. Convido você a nos acompanhar quarta-feira que vem. Convido você a estar conosco quinta-feira agora. Nós temos culto abençoado, culto da vitória na Igreja Batista aqui no Jardim Planalto. Você é o nosso convidado. Esteja conosco e lá nós daremos o restante dos avisos para não tomarmos mais tempo. Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigado por sua audiência e até a próxima programação, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Tchau, tchau, povo de Deus. Sobre uma rocha, firmou os meus passos e